Assim do programa. Senhor, quero nesta manhã agradecer ao Senhor pela noite que tivemos, descanso, pela casa que temos, pelo alimento, onde temos onde dormir, Senhor, nos abrigar. Obrigado, Senhor, pela proteção, livramento do Senhor. Guarde nossas vidas neste momento que vamos aprender mais de Ti. Venha, ó Deus, estar ministrando sobre nossas vidas, aqueles irmãos que ainda estão, ó Deus, dispersos, possam acordar, ó Deus, e ter, ó Pai, a percepção das coisas do reino, do compromisso de aprender a Tua palavra, de crescer e confiar em Ti. Desperta a igreja, desperta a noiva, desperta, ó Deus, cada um dos Teus filhos, ó Pai, para que tenha o compromisso de viver, ó Deus, o compromisso de aprender, de levar o Evangelho, de crescer na Tua palavra. Tira toda dificuldade, todo atrapalho, toda obra das trevas, nós neutralizamos no nome de Jesus, cobre-nos com Teu sangue, perdoa nossos pecados e abençoa nossas vidas, dá-nos graça, dá-nos sabedoria, Tua Filha, do estudo, ó Pai, entendimento a cada um de nós para crescermos e aprendermos mais e buscarmos e praticarmos a Tua palavra, Senhor. Ser com a Tua igreja, ó Pai, e proteja cada irmão, cada irmã, cada familiar, livrando, ó Deus, dessa peste, ó Deus, que veio do inferno para assolar a vida do povo, meu Pai. Guarda, Deus, as finanças de cada um dos Teus filhos, dá saúde, proteção para cada um dos Teus filhos, tirando toda enfermidade, repreendemos toda enfermidade, toda assolação, todo mal-estar, todo problema, Deus, físico, mental, espiritual, Pai, nós repreendemos e amarramos e declaramos frustrado todos os planos das trevas contra as nossas vidas, ó Pai. Te louvamos pelo sacrifício naquela cruz do Calvário, pela Tua morte vicária. Te louvamos, ó Deus, pela Sua ressurreição, por todas as coisas. Em nome de Jesus, amém. A palavra do Senhor, ela fala assim no Salmo 27. Se você tiver com sua Bíblia aí, puder abrir. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos avançam contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçam e caem. Ainda que um exército me cerque, meu coração não temerá. Ainda que uma guerra se levante contra mim, nele confiarei. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu tempo. Pois no dia da adversidade ele me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, e me colocará sobre uma rocha. Então triunfarei sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Amém? Esse é um salmo, mais um salmo de Davi. Ele fala que o Senhor é a luz, que o Senhor é tudo na vida dele, que o Senhor o guarda, que o Senhor o protege. E a gente precisa confiar. Tenho lido várias coisas, e uma delas é sobre a questão da fé. A gente tem que crer. Se a gente não ter fé, a gente é como o livro de Tiago, ele fala, que a gente tem que pedir ao Senhor, pedir com fé e sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense que tal homem receberá alguma coisa do Senhor. Se a gente não pedir com fé, nós não vamos receber do Senhor. Se a gente não crer, se não tiver fé, isso está relacionado também a ser revestido do Espírito Santo, a vencer as lutas, coisas do nosso dia a dia. A gente não vai receber coisa alguma. Tiago 1,
versículos 6 a 8, e fala assim: é alguém que tem mente dividida, é instável em tudo que faz. É assim que fala aquele que não tem fé, que a palavra fala. E a gente vê, estava vendo uma palavra essa semana também sobre os espias lá, né, em relação a Jericó. Eles se viam como gafanhotos na terra. Então, quando a gente põe uma visão no nosso coração de nós mesmos, que nós não vamos alcançar, a gente interioriza isso e toma posse disso, e realmente a gente não vai conseguir nada. Porque você já enviou. Então a gente tem que deixar Deus, aí até um exemplo do elefante, acho que a gente até falou isso na igreja. Lá na África, você vê assim, às vezes não consegue acreditar que um elefante tão grande, ele encostar numa parede, ele derruba. Eles pegam, amarram o elefante numa corrente e põe preso. O elefante não se mexe. Ele não se mexe. Por quê? Porque ele, desde pequeno, ele foi acostumado a ficar preso, então ele acha que ele nunca vai transpor aquela corrente. Quando é filhote, o elefante lá na África, eles prendem o elefante na África com uma estaca. Ele, filhotinho, não consegue sair. Então ele cresce, se torna aquele animal gigante, forte, que com a tromba ele consegue arrancar uma árvore, achando que nunca vai conseguir se desvencilhar daquilo ali, porque é mais forte que ele. Na verdade, ele é muito mais forte do que aquela corrente. E às vezes somos nós assim. Nós botamos algo no nosso coração, achando que não vamos alcançar, que não vamos conseguir, e a gente vive assim. Isso é falta de confiar, falta de fé. Isso desagrada o que a gente acabou de ler em Tiago. Então, quando Davi fala, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem temerei? Às vezes nós agimos que nem os espias. Achamos que somos gafanhotos dentro da terra. E não somos, porque o Senhor é maior que todas as coisas. Amém? Então, confie no Senhor. Se está com falta de fé, peça. Às vezes o desânimo, a luta são tão grandes, às vezes a gente não vê as coisas acontecendo como a gente esperava que devessem acontecer, ou como a gente gostaria que tivesse acontecendo. E a gente vai vivendo uma vida assim, aceitando tudo da forma que está sendo, ao invés de tomar posse, se apropriar da palavra do Senhor. Então, confia no Senhor. Tenha fé. Busque o Senhor. Amém? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Não? Vamos adorar o Senhor então? Oi, Rejane, tudo bom? Quanto tempo a gente se vê? Vamos declarar ao Senhor, assim eu vou clamar. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção do sol a me guiar. Tudo pode passar, meu amor jamais me deixará. Sempre a desistir, um novo amanhã
Alguém tem algo que gostaria de compartilhar antes da gente começar o estudo? Olha agora o cálice para sempre. Não? Então vamos continuar? Que está todo mundo com o microfone fechado. Então o que a gente vai fazer antes do estudo? Nós vamos rever as questões do simulado, do teste. Tá ok? Para tirar dúvidas se alguém tiver. Aí é só abrir, tá bom? Deixa eu apresentar aqui, botar a tela cheia. Às vezes eu vou precisar sair porque alguém pede para entrar e eu tenho que... Agora vocês estão vendo todo mundo aí na tela, né? Minha tela. Eu vou botar o teste aqui. O computador está um pouquinho devagar. 13 pessoas fizeram o teste. Então vamos lá. Respostas. Sumário. Essas aqui foram as notas, tá? Uma pessoa tirou 40, 3 tiraram 60, 5 tiraram 80, 2 tiraram 90 e 2 tiraram 100. Tem alguém aqui para entrar? Armório da irmã Janete. Pai, sejam bem-vindos. Então, voltando aqui no teste, vamos lá. A questão que a maioria errou foi a questão 9. Mas nós vamos falar sobre cada uma. Primeira questão. Quem é o Espírito Santo? Uma força, uma pomba, uma pessoa da Trindade, uma influência, um Espírito superior. Graças a Deus todo mundo acertou essa questão. Uma pessoa da Trindade. Tá aqui. Todo mundo acertou. Ok? Segunda. A missão do Espírito Santo começou na criação, na concepção de Jesus, no batismo, na ressurreição ou no Pentecostes? Essa foi a grande questão que desencadeou outras questões também, que o ministério terreno do Espírito Santo começou aqui no Pentecostes. Não que ele não atuasse antes, mas agora nós estamos vivendo na dispensação do Espírito e o seu trabalho na terra, preparando a igreja para encontrar com Jesus, começou no Pentecostes, depois que Jesus foi glorificado. Então a resposta era a letra E. 7 pessoas acertaram. No Pentecostes, ok? Não significava que ele não fez nada antes, não é isso que eu estou falando. A gente vê desde Gênesis que o Espírito Santo estava lá. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Estava na criação, eles estavam os três juntos, mas cada um teve o seu trabalho específico. No caso, Jesus foi quando ele nasceu até a sua subida, tá? Quando ele foi glorificado. Foi o seu ministério. O Espírito Santo começou no Pentecostes e vai até quando a igreja subir, no arrebatamento. Terceira pergunta. Qual a posição do Espírito na Trindade? Ele é a terceira pessoa da Trindade. Quase 12 pessoas acertaram. Só uma que errou. Aí nós temos aqui, a dispensação que nos encontramos é do Espírito Santo, do Filho e do Pai. Como eu falei, é do Espírito Santo. Quem está trabalhando agora em nós é o Espírito, e o Pai e Jesus estão atuando com ele aqui. Mas é ele que está trabalhando. Quinta pergunta. O Espírito Santo tem atributos pessoais? Sim. Nós vimos vários atributos que o Espírito Santo teve. O que levou à sexta questão. Assinale o atributo que não faz parte da personalidade do Espírito Santo. Nós vimos vários. Aí aqui tem pensar, ele pensa, ele tem vontade, ele sente tristeza, sente. Ele sente alegria, sente. Agora a raiva, você não vê isso escrito na Bíblia. Ciúme, tem. Lá a palavra do Senhor fala que o Espírito Santo tem ciúme de nós. E nós vimos isso no texto semana passada. Sétima questão. A afirmação a seguir é verdadeira ou falsa? O Espírito Santo só iniciou seu ministério após Jesus ser glorificado. É verdadeiro. Foi o que eu já falei para vocês. Ok?
Jesus ele fala assim: eu preciso subir, porque eu vou rogar ao Pai para ele enviar o Consolador. Jesus precisava ser glorificado para que o Espírito Santo viesse. Outro verdadeiro ou falso. Na antiga dispensação, o Espírito Santo operava por meio dos seus. Mas aí que entra, ele não habitava nem pessoal, nem permanentemente neles. É o que fazia, ele vinha, operava e voltava, e saía, não habitava. Então isso é verdadeiro. E o que a questão que pegou a maioria das pessoas, só 4 acertaram, foi essa 9. Verdadeiro ou falso? O revestimento com o Espírito Santo não é nenhuma experiência especial ou superior, mas é simplesmente a realidade de cada pessoa que é um filho de Deus. Tem um nãozinho aqui, ó. Então essa é falso, porque o revestimento, ser cheio, receber o poder do Espírito Santo é uma experiência especial, sim, e ela vem depois da conversão. A gente viu semana passada que não me lembro agora, foram fazer uma visita numa cidade, os discípulos, os apóstolos, chegaram lá, acho que foi Paulo, e tinham os discípulos de Jesus. E aqueles discípulos já estavam ali atuando, só que eles nunca tinham sido cheios do Espírito Santo. Ou seja, eles já tinham sido convertidos, aceitado Jesus, trabalhavam, eram discípulos, estavam aprendendo, mas ainda não haviam sido cheios. Então o que ele fez? Orou por eles, eles foram cheios do Espírito Santo, que a gente viu isso em Atos, e receberam o batismo e começaram a falar em línguas. Então é uma experiência especial, sim. E tem não é uma realidade assim que você aceita Jesus. É isso que está querendo dizer aqui. Alguma dúvida em relação a essa questão? Porque a maioria errou? Ou não virou não? Não entendi? Não sei, aliás. Alguma pergunta, gente? Hein? Não? Vamos continuar. E a última... Sai telinha. A última. A grande finalidade a que se destina o revestimento do Espírito é elevar a nossa autoestima? Não. Nos encher de poder para expulsar demônios? Não é a grande finalidade. É nos capacitar para um mais digno e efetivo serviço na Igreja de Cristo. O resto é consequência. Amém? Então é para nos capacitar, ser revestido para a obra de Cristo, não para algo pessoal. Como tem pessoas que buscam o Espírito Santo, que buscam ser cheias, buscam os dons para elas mesmas. E não é para ela mesma, é para a edificação da igreja de Jesus Cristo. Amém? Alguma pergunta? Alguma pergunta, gente? Não? Então vamos continuar? Ixi, o negócio saiu. Peraí. O computador está meio estressado hoje. Está meio lento. Então a gente vai voltar ao estudo agora, continuar o estudo, tá? Então vou botar na tela, quem quiser ver melhor é só botar o celular na posição horizontal, que a apresentação fica bem melhor. Tá ok? Deixa eu só esperar um pouquinho que ele está bem lento o computador. Então, a gente falou sobre o revestimento semana passada. Lendo só esse último slide aqui, antes da gente falar do símbolo, que fala o que a gente falou. Entendemos que a grande finalidade a que se destina o revestimento do Espírito é a nossa capacitação para um mais digno e efetivo serviço na Igreja de Cristo. Amém? Agora nós vamos falar sobre símbolos e representações do Espírito. Gilmar, na quarta-feira, eu não estava passando bem, aí ele ministrou a palavra, ele terminou falando sobre o primeiro,
que é o selo do Espírito Santo. Então a gente vai dar mais uma pincelada aqui, porque tem umas apresentações que estão no slide, tá? Então nós vamos ver, isso aqui é um selo. Era uma massinha que vinha com carimbo, apertava e ficava ali a marca do reino, do rei, ou seja, lá de quem for. Então, como símbolo de propriedade, como uma carta dizendo que pertencia a tal, só fulano podia abrir, e assim sucessivamente. Depois nós vamos mais para frente também outras coisas. Então, o primeiro símbolo que a gente vai ver do Espírito Santo, e também de ser revestido, é o selo do Espírito. Então, em João 6, 27, fala assim, tá vendo aqui, ó, o carimbo, botava em cima da massinha e ficava a marca. Tem gente que usa muito isso hoje em dia, para coisa de casamento, para convite de festa, convites especiais, ainda usa, é muito chique. Na época do casamento de Sara eu até dei uma olhada para ver como é que era, mas não rolou. Muito caro esse negócio, muito trabalhoso. Então, vamos lá. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. 2 Coríntios 1, 21 e 22. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações. Ou seja, quando você aceita Jesus, você é selado pelo Espírito Santo. Jesus foi selado pelo Espírito no Jordão. O discípulo é igual ao seu Senhor nessa experiência. Vamos ver lá em Efésios. Em que também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Então nós somos selados. O selo nos tempos bíblicos era uma marca feita sobre animais, sobre escravos e bens, para destacar quem era o seu dono. Nos rituais judaicos, antes do sacrifício, o animal era inspecionado e, se não houvesse defeito, era colocado sobre ele um selo do templo. Significava que aquele animal estava apto para ser sacrificado. Com isso, assegurando que ele estava apto para o sacrifício. Tá? E servir também de alimento no templo. O selo também era um lacre. Lá em Daniel, não coloquei o texto aqui, Daniel 6,17, a gente vê isso. A gente vê que em alguns lugares, na palavra conta histórias, que o rei falou, aí ele pegou e lacrou, e depois que lacrou não podia mais ser desfeito o que tinha sido falado. E aí eles começaram a orar, não sei o que, como a gente vê lá no caso de Ruth. De Esther, né, que foi selado aquela carta e não podia voltar atrás. E tiveram que Deus operou lá um milagre sobre algo determinado por uma autoridade superior, como eu falei. Cartas também eram seladas. Lá em 1 Reis 21:8 fala sobre isso, com uma marca e um anel. Às vezes o rei tinha um anel que era tipo esse carimbo e só ficava com o rei. Então quando ele tinha que selar, ele selava. Tá? Aquilo ali, só o rei podia fazer aquilo, para mostrar o valor que aquilo ali havia sido decretado e quem estava enviando. Era como uma assinatura com sinete, tá? Esse carimbo com massa. O significado do selo mostra que quando se falava em selo no Novo Testamento, atribuído ao Espírito Santo, refere-se a algo marcado como propriedade de Deus, algo que foi concluído. Então vamos ver, para entender o significado do selo para as nossas vidas. Primeiro, inclusive, como o Gilmar falou na quarta-feira, marca da promessa. Então não é o selo da Universal não, tá, irmãos? Parece ali, mas não é não, tá? Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece. Tendo este selo, o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor.
2 Timóteo 2,9. Então o selo traz a ideia de possuir uma marca ou marcar propriedade. Ao colocar o selo como um símbolo, o local está sinalizado de quem pertence tal coisa como uma autenticação do dono. O Gilmar contou aquela experiência daqueles bruxos que foi no cemitério na quarta-feira, para quem viu, e ele tinha que fazer um serviço lá e pegar um corpo, né? Porque eles fazem isso. Os feiticeiros, macumbeiros, eles vão, é na coisa mais baixa do ser humano mesmo, porque o Satanás quer pisar o homem. E quando ele já ia pegar um túmulo e abrir o túmulo, o demônio partiu para cima dele porque era um servo de Deus. E como é que ele sabia? Era selado. Isso faz a diferença. Então nós somos selados, somos propriedade particular de Deus em Cristo Jesus. Então somente quem recebe a Jesus e o declara como Senhor e Salvador da sua vida tem esse selo. Não é para todo ser humano, tem que professar o nome do Senhor. Tá? Aí eu pergunto, você se sente propriedade do Senhor Jesus ou você se comporta como se fosse dono de si mesmo? Nós não somos donos de nós mesmos. Você aceitou Jesus, você entregou a sua vida a Ele. As pessoas fazem isso, mas continuam dominando a sua própria vida. Outro símbolo é marca de santidade. Êxodo 39:30. Fizeram também a folha de coroa de santidade de ouro puro. Gilmar também falou isso na quarta-feira. E nela escreveram o escrito como gravura de selo: santidade ao Senhor. Então o sumo sacerdote assumiu o seu posto. Ele recebeu uma coroa que consistia numa lâmina de ouro que estava escrito santidade ao Senhor. Está lá em Êxodo, capítulo 28, 36 a 38. Da mesma forma, nós somos hoje sacerdotes do Deus vivo e podemos ministrar na sua presença. Mas a única exigência do Senhor é santidade. Ninguém pode chegar diante de Deus e querer ministrar diante de Deus de qualquer jeito. E as pessoas estão levando isso, meu Deus do céu, na brincadeira e não levando isso a sério, usando que Deus é amor, que Deus entende tudo. Não é isso, não vai ser assim. Então, se um sacerdote entrasse na presença do Senhor e estivesse em pecado, ele morria. Tanto que a roupa dele, os breguetes que ele usava, tinham sininhos. Então, enquanto ele estava se movendo, eles sabiam que aquele homem estava vivo lá dentro. Se o parasse de se mover, é porque ele não tinha alguma coisa errada. Porque se ele entrasse em pecado, ele morria lá dentro. Você vai encontrar isso no Velho Testamento. Então, não pode chegar diante de Deus de qualquer forma. Por isso que em toda a nossa oração, a primeira coisa que a gente tem que fazer é realmente nos arrependermos dos nossos pecados, colocar diante do Senhor. E o fato de possuirmos o Espírito Santo não nos compete irrevogavelmente com a separação do pecado. Então, a partir do momento que a gente tem o Espírito Santo, a gente tem que lutar, você recebe o Senhor, lutar contra o pecado. Em 1 João 3, 5, 6 fala assim: sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conhece. Não o viu nem o conheceu. Então o crente que vive em pecado está separado, está afastado de Deus. Está com a sua salvação comprometida. Porque aquela história de uma vez salvo para sempre, isso não bate com a palavra. O próprio texto que alguns usam para falar sobre isso, você vê a primeira parte do versículo. Na segunda parte, o versículo fala: se permanecermos na presença do Senhor. Então, o corpo só pode se manter sem pecado por meio da comunhão ininterrupta com a cabeça, que é Jesus Cristo.
O cabeça não mantém comunhão com o corpo, a não ser que este seja santo. Então a gente tem que ver como a gente está vivendo. A santidade é o compromisso com Deus e a luta contra o pecado. É nos purificarmos a cada dia, largarmos as coisas da carne de lado. Então você tem buscado santidade na sua vida, você tem feito diferente na sua vida. Se Jesus voltar agora, né? Se Jesus voltar agora, como é que fica? Outra representação, marca da promessa. Efésios 1:3 fala assim, 13. Em quem também vós, depois de ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito da promessa. Capítulo 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, ao qual fostes selados para o dia da redenção. Então a Bíblia diz que somos selados com o Espírito Santo da promessa. Fostes selados aqui, ó. Fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Os crentes têm sido selados, mas devem ter cuidado para não destruir a impressão deste selo, que pode se perder a salvação, sim. A vinda do Espírito Santo é a maior promessa de Jesus para o seu povo. Quando recebemos o Espírito Santo, somos selados, marcados por Deus. Outro símbolo, que eu esqueci de falar também, tinha um quarto, só falei dos 3 primeiros. Marca de salvação. Vi outro anjo que subia da nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, aqueles os quais foram dados fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos a fronte dos servos do nosso Deus. Isso aí, Gilmar falou quarta-feira. Isso é o que vai acontecer depois do arrebatamento. Aqueles que aceitarem Jesus aqui também serão selados. E fala, cuidado, para que eles ainda têm que ser selados, servos do nosso Deus. Então, antes da volta de Jesus, que é a sua segunda vinda, depois dos 7 anos, Deus vai mandar selar os seus que suportaram a grande tribulação, e os selados pelo Espírito não receberão a marca da besta. O selo de Deus será a garantia da salvação. Então a marca do Espírito Santo selando as frontes dos crentes significa uma convicção profunda de fé e mente esclarecido contra o engano e perseguição do inimigo. Ou seja, eles vão saber quem são os selados pelo Espírito. A certeza da salvação é a marca do selo do Espírito em nossas mentes, em nossa vida. Então a gente tem que tomar cuidado para não desfigurar o selo com que fomos selados, para não deformar nem tornar incerta a assinatura pelo qual haveremos de ser reconhecidos no dia da salvação. Lá em Éfeso, é muito interessante, havia o comércio de madeira. Eu até tentei procurar imagens, coisas antigas na internet, não achei. Toda a madeira, ela recebia um selo. Então, vocês já devem ter visto como em alguns países, em alguns lugares, eles pegam a madeira, jogam na água e deixam ali. E depois eles vão levando aquele monte de madeira pelos rios até o local, até o seu destino. Lá na cidade de Éfeso, cada madeira recebia o selo do seu proprietário. E assim era levado. Então, quando às vezes ficava lá um tempão. E quando o proprietário vinha, ele mandava alguém de sua confiança ver quais eram e juntava. Ali a madeira dele, reivindicava a madeira selada e levava para o seu senhor. Então é assim que o Espírito Santo imprime em nossa alma a imagem de Jesus Cristo, que é o verdadeiro penhor da eterna herança. Resumindo, o selo é o próprio Espírito Santo, que é recebido pela fé e repousa sobre o crente, produzindo segurança, alegria e capacitando para o serviço, coisas essas que sempre alguém, na sua influência sobre a sua alma, lhe dá plena liberdade de ação.
Um escritor, John Owen, ele escreveu com muito discernimento sobre esse assunto. Ele fala assim, esse é John Owen, deve ter vivido alguns séculos atrás. Se pudermos compreender corretamente como Cristo foi selado, poderemos também aprender como nós somos selados. O Pai selou Cristo quando lhe concedeu a plenitude do Espírito Santo, dando-lhe autoridade e divino poder sobre todas as obras e responsabilidade do seu ofício, de forma que ficasse evidente tanto a presença de Deus com ele, como a aprovação de Deus para com ele. A forma com que Deus sela os crentes, então, é conceder graciosamente o Espírito Santo sobre eles, de forma a operar neles o seu divino poder para capacitá-los para todas as responsabilidades do seu santo chamado, mostrando, tanto para eles mesmos, como para os outros que forem aceitos diante dele, e afirmando a sua preservação para a vida eterna. Então a gente vê aqui, para finalizar, um resumo do que significa o selo do Espírito Santo. Então, nós somos selados, passamos a ser propriedade exclusiva de Deus. Só que muitos não vivem como se fosse propriedade exclusiva de Deus, vivem para si mesmo. Outro símbolo do Espírito Santo e de revestimento é a plenitude do Espírito Santo. Imediatamente após o seu batismo, a gente lê que Jesus foi cheio do Espírito Santo e voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto. Deixa eu ligar o ventilador rapidinho aqui, está muito quente. E ele voltou, ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto e ali ele foi testado. O mesmo registro faz a respeito dos discípulos no cenáculo. Imediatamente após a descida do Espírito Santo, Atos 2 falam, todos ficaram cheios do Espírito. O assunto tratado nessas passagens fala sobre o que se chama de receber o Espírito Santo. Receber o Espírito Santo é uma experiência que pode ser repetida e certamente será. Uma coisa é você aceita Jesus e você começa a ser morada do Espírito Santo. Outra coisa é você ser cheio do Espírito Santo, que é algo que pode ser contínuo. Você tem que sempre buscar e sempre ser cheio do Espírito Santo. Por isso que a palavra fala o quê? Sejais cheios do Espírito Santo. É uma experiência que pode ser repetida sim, mas é claramente uma experiência para alguém que já se converteu. Isso fica evidente na vida de Paulo. A gente vê, a conversão de Paulo foi algo tremendo. Ele encontrou com o próprio Senhor Jesus. Não é verdade? Com o próprio Senhor Jesus. Mas ele não foi cheio do Espírito Santo imediatamente. A gente vê lá em Atos capítulo 9, 17, que fala assim, E Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse, Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e sejas cheios do Espírito Santo. Então, quando você aceita Jesus, você recebe o selo, você passa a ser morada do Espírito Santo. Isso que aconteceu com aqueles discípulos que eu falei. Eles eram discípulos de Jesus, mas ainda não haviam sido cheios, até que um dos apóstolos chegou lá e orou, ele foi batizado e começou a falar em língua, eles foram cheios do Espírito Santo. Então, ser cheio do Espírito Santo, normalmente, é uma experiência posterior. Pode acontecer na conversão? Sim. Deus é Deus, ele pode agir. Mas nunca antes da conversão. Amém? Então a gente vê que Paulo, com aquela experiência toda de aceitar Jesus, ele não foi cheio do Espírito Santo ali.
Ele foi até aquela cidade onde o Senhor mandou que ele deveria ir. O Senhor levantou Ananias, falou com Ananias e mandou ele ir até Saulo, para que lá ele pudesse receber oração e fosse cheio do Espírito Santo. Então, a gente vê aqui pelas Escrituras, a gente tem aprendido, tanto na doutrina como na experiência, algo divinamente distinto da conversão e posterior a ela a experiência que temos chamado de receber o Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é diferente. E o que a gente, naquela questão do teste, que a maioria errou, é o que algumas igrejas pensam assim. Algumas igrejas tradicionais, algumas igrejas que não são avivadas, algumas igrejas que são tradicionais, vamos dizer assim. Elas acham que quando você aceita Jesus, você passa a ser cheio do Espírito Santo. E é uma experiência ali única. É só ali, pronto. Você não tem que ficar buscando mais. Não é isso que a gente tem visto na palavra do Senhor. Então, podemos chamá-la também apropriadamente de revestimento de poder. Repare com frequência que em todo o livro de Atos, poderosas obras e poderosos discursos estão relacionados a essa experiência. A gente vê lá em Atos capítulo 4, versículo 8, logo depois do Pentecoste. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel. Esse é o prefácio de um dos mais poderosos sermões deste apóstolo. Você pode ler no capítulo 4. Agora olha só. Antes do Pentecoste, Jesus chegou para os discípulos e soprou sobre eles. E eles receberam o Espírito, mas não tinham sido cheios, revestidos de poder ainda. Vocês estão entendendo a diferença, amém? Lá no capítulo 4, versículo 31, fala assim: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então, é um registro semelhante ao que a gente leu anteriormente, que esse enchimento do Espírito Santo assinala uma decisiva e muito importante alteração da vida do crente. Há uma mudança, algo diferente acontece quando ele é cheio do Espírito Santo. Não fica na mesma forma. Agora leia aqui comigo. Mas, como já dissemos, estamos longe de afirmar que essa é uma experiência que ocorre uma vez para sempre, como parece ser o caso do selo, uma vez selado, selado para sempre. Assim como as palavras regeneração e renovação, quando usadas pelas Escrituras, assinalam respectivamente a concessão da vida divina como possessão permanente ou seu aumento por meio de repetidas transmissões. Quando somos selados, recebemos o Espírito Santo uma vez para sempre. Recebemos esse que pode ser seguido de repetidos enchimentos. Então você vai se enchendo, vai tendo experiência, vai sendo avivado. A cada dia você pode ser. Amém? Então é razoável a gente concluir, uma vez que a nossa capacidade está sempre aumentando, a nossa necessidade sempre de novo aparece. Godet, ele expressa, achei essa frase a coisa mais linda e tremenda, que é o seguinte: viveu em 1800 alguma coisa. O homem é um vaso destinado a receber a Deus. Presta atenção. O homem é um vaso destinado a receber a Deus. Um vaso que precisa ser ampliado na proporção em que se enche. Olha só, ele vai enchendo, então ele precisa ser aumentado, ampliado. E precisa ser cheio à medida que se amplia. Eu achei essa frase muito tremenda. Conforme você vai se enchendo, você vai
crescendo, e conforme você vai crescendo, você vai precisando ser mais cheio do Senhor. Então, isso é tremendo, precisamos ser cheios. Não podemos ficar vivendo essa vidinha que muita gente vive. Precisamos ter uma vida em abundância. Então, aqui parece uma exortação clara. Uma exortação clara aqui para todos que precisamos nos encher. Então, o que a gente viu lá em Efésios, que o enchimento do Espírito Santo nos pertence como um privilégio da aliança, o qual evidentemente se aplica a todos os cristãos. Então, não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Não está falando para uma vez só. É algo constante. É algo que tem que ser feito sempre. Nos enchermos do Espírito Santo. E para encerrar, vamos falar sobre a unção. A unção do Espírito. As pessoas buscam muitas vezes a unção do Espírito Santo para elas, mas não é. Após o batismo e a tentação, a gente encontra que o Senhor Jesus, ele apropriando, que tem alguém mandando mensagem aqui para mim. Ah, tá. Ele, me perdi aqui, peraí. Ele se apropria da palavra do profeta Isaías, que fala o seguinte, quando ele leu lá na sinagoga em Nazaré: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Então ele foi ungido para ele começar o ministério dele. 2 vezes você vê no livro de Atos que faz referência a esse importante acontecimento em termos semelhantes. Lá em Atos 4, 27 fala assim: o teu santo servo Jesus, o qual ungiste. Lá em Atos 10, 38 que fala: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com espírito e com poder. Assim aconteceu com o Senhor Jesus, e aconteceu e acontece com os seus discípulos também. Que a gente vê lá em 2 Coríntios 1, 21. Mas o que confirma conosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus. Então, quando a gente estuda, aquele que estuda a Escritura sabe quão estreitamente relacionada estava a cerimônia da unção a todos os importantes ofícios e ministérios dos servos de Deus sobre a antiga aliança. A gente vê lá que no Velho Testamento, ninguém podia fazer nada sem a unção primeiro. O sacerdote era ungido para que se tornasse santo diante do Senhor. Levítico 8:12. Pois derramou do azeite da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu para santificá-lo. Então, antes dele começar o serviço, Arão teve que ser ungido. No 1 Samuel 16, fala assim: então Samuel tomou um chifre de azeite e ungiu por meio dos seus irmãos. Ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul. E atormentava um espírito mau da parte do Senhor. Vamos falar sobre isso, que isso é muito importante. Saul foi ungido rei pela insistência do povo de Israel. Para ele ser rei, precisou ser ungido. Quando ele foi ungido, ele recebeu o Espírito de Deus. Por isso que a gente fala, o Espírito Santo vinha, mas não ficava permanentemente, ele se retirava. Ele agia e se retirava. Só que Saul inclusive profetizou quando ele foi ungido. Você vê lá nos livros lá, 1 Samuel, 2, lá no livro de Samuel, pronto, que ele, quando foi ungido, ele profetizou, ele saiu e profetizou. Então ele foi cheio do Espírito Santo. Ali começou a ser usado. Mas ele pecou. E o Espírito Santo se
retirou. E a gente vê que quando Davi foi ungido, ele também recebeu o Espírito Santo. Então os reis, para serem colocados como reis, eles tinham que ser ungidos. E eles recebiam o Espírito Santo, quando realmente era do Senhor, né? Então, o profeta também, ele precisava ser ungido. A gente vê lá que o Senhor pega e manda Elias ungir um novo rei, que seria Israel, e também ungia a Eliseu para que se tornasse profeta no seu lugar. Então nenhum servo de Deus era considerado preparado para o seu ministério sem esse toque santo e santificador posto sobre ele. Eu às vezes já falei, eu gosto de pensar, eu amo, eu não ligo assim, pode ser até uma coisa minha falta de respeito, mas assim, eu não ligo para as pessoas me chamando de pastora, não, mas a unção que eu recebi por isso, eu me apego a ela e tomo posse, porque na unção houve uma mudança na minha vida. No dia daquela unção para pastor, para mestre, houve uma mudança na minha vida. A palavra do Senhor, ela, como foi dito para mestre, ela abriu para mim de uma forma, quando eu leio, o Senhor fala comigo de uma forma diferente, porque houve uma unção na minha vida. Então quando a gente recebe a unção para algo, há uma mudança, há algo mais para o serviço do Senhor e não para nós mesmos. E não significa ter que subir no púlpito e receber a unção lá, não. Porque a unção você pode receber sendo cheio do Espírito Santo. Amém? Então, dessa forma, como divina exatidão, os tipos prenunciam a dupla provisão para a vida cristã, a purificação por meio do sangue, como a gente viu lá, que eu esqueci de falar, o leproso, ele precisava de unção também. Para ele se livrar daquele pecado, ele precisava de unção, para ser limpo. Só que primeiro tinha que receber o sangue. E aonde era colocado em algumas partes do corpo o sangue, logo depois deveria ser colocado o azeite da unção. O que fala justificação em Cristo, é receber o sangue de Jesus Cristo, sendo lavados com sangue, Jesus derramou o seu sangue, e a santificação no Espírito. Então, se você indagar agora o que é essa unção, com certeza a gente vai ver que é o próprio Espírito Santo, ele sendo derramado na nossa vida. E assim como ele antes foi o selo, certificando que somos de Deus, agora ele é o azeite que nos santifica. E é o mesmo dom representado em símbolos diferentes. Então, em outro momento nós vamos aprofundar, falar mais sobre a unção, que tem coisas tremendas para se falar da unção. Então a gente vê, para finalizar, que o revestimento do Espírito é apresentado sobre 3 aspectos: o selo, enchimento e a unção. Todos esses falam de quem? Do Espírito, do dom do Espírito Santo, que tem que ser apropriado por meio da fé, como eu falei no início da escola dominical. Sem fé você não vai conseguir. E cada um desses termos está ligado a um revestimento espiritual especial. O selo, com segurança e consagração. O enchimento, com poder. E a unção, com conhecimento. Amém? Então a gente encerra hoje a escola dominical por aqui. E no próximo domingo nós vamos falar sobre o batismo do Espírito Santo e sobre a importância de se falar em línguas. Amém? Então a gente vai aprender próximo domingo sobre o batismo do Espírito Santo e o que falar em línguas pode fazer na nossa vida. Alguém, Gilmar, quer falar alguma coisa? Alguém tem alguma pergunta? Algo gostaria de falar? Olha, agora o cálice para sempre, né? Não? Podemos encerrar então? Gostaram de fazer o teste? Legal, né? Vai falar, Quem gabaritou vai levar o prêmio? Ah, tá
sem querer fechar. Abri o microfone. Amém? Quem gabaritou vai levar o prêmio? Quem gabaritou? Agora não vale mais, né? Só quem gabaritou foi mamãe Gilmar. Pastor não vale, não, irmão Sônia. Oi? Pastor irmão Sônia não vale. Amém, então foi interessante, né? Uma experiência diferente e interessante, né? Teve gente que não fez com medo. E teve gente que fez, que eu descobri quem foi, que não botou o nome pra ninguém saber a nota. Olha que eu descobri quem foi. Teve lá, botou um ponto só, falei 100 mil. Depois, fiquei sabendo quem era. Amém? Vamos orar então pra gente encerrar? Amém? Amém. Pra gente? Ouviu, mãe? Ora pra gente, abre o seu microfone. Mãe, você tá com o microfone fechado. Deixa eu foi lá salvar ela. O Jonas. É. Posso começar? Pode. Nós queremos agradecer a Ti por nesta manhã na Tua presença, Deus, aprendendo da Tua palavra, que é o nosso alimento principal, ó Deus. Oh, Senhor, obrigado, que a Tua palavra tem sido para nós uma bússola, tem sido para nós a direção, tem sido tudo na nossa vida. Ó Deus, tem preenchido, tem nos guardado, tem nos orientado, tem, ó Deus, nos levado, Senhor, à Tua presença. Obrigado por ela e por essa porção que nos foi dada nesta manhã. Continua conosco, continua nos revelando a cada dia. Queremos prosseguir conhecendo a cada dia mais a Tua palavra e assim conheceremos mais de Ti, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, porque Tu és aquele que nos orienta, Tu és aquele, Senhor, que nos dirige em todos os momentos das nossas vidas. Obrigado por tudo, abençoa cada um que participou, aqueles que não puderam, ó Deus, mas que eles possam se conscientizar da necessidade, Senhor, do alimento que a nos concede, para que assim eles venham também, Senhor, usufruir dessa bênção. Obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Então, que Deus abençoe. À noite teremos culto. Queremos ver quem pode estar lá no culto também. Que Deus abençoe. E até o culto da noite. Amém? Paz. Amém. Amém. Paz. 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 Paz para todos. Paz. Paz, linda. Tchau.